Bom dia, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos abrindo agora a nossa palestra sobre relações interpessoais, um delicioso café da manhã. E vamos agora dar início à nossa palestra. A Cristiane Baldo é a nossa palestrante e ela vai falar um pouquinho sobre relações interpessoais. Então, eu gostaria de convidar a irmã André para colocar de pé e fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento, né? Porque podemos estar aqui reunidos. Irmã, vamos levar a orar para a gente. Ela está com problema no dente, ela está no dente. Então, eu peço a irmã Catarina para orar para a gente nesse momento. Glorioso Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer por este momento que o Senhor nos separou para estarmos aqui louvando e dizendo o teu nome e aprendendo mais sobre relacionamentos, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a Cristiane na palavra que ela vai nos trazer. O Senhor a tem, ó Deus, em tuas mãos para ela falar somente o que o Senhor tem colocado em seu coração. Meu Deus, obrigado por cada pessoa que aqui está. Que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui com nossos corações felizes por aprendermos mais de Ti. Que nós sejamos, ó Deus, instrumentos nas Tuas mãos, instrumentos de honra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Podemos assentar. A ideia é a gente compartilhar um pouquinho sobre relacionamento interpessoal. A Cristiane Baldo é psicóloga, ela já tem bastante conhecimento e experiência na área, então ela vai trazer um pouquinho deste assunto para a gente conversar, para a gente debater alguns aspectos. Essa palestra é promovida pelo Ministério de Ação Social. Eu estou na organização dentro da coordenação de eventos e capacitação. Então, a ideia do Ministério da Ação Social é promover cada vez mais eventos que tragam à luz da igreja alguns assuntos relevantes dentro do Ministério, alguns assuntos relevantes também dentro da sociedade. Eu passo a palavra agora para a irmã Cristiane Baldo, que será responsável pela palestra. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero agradecer a exposição de todos, sabe, logo no sábado, cedo, né? Foi muito bom compartilhar o café da manhã com vocês, esse momento de comunhão que nos faz falta sempre na igreja, né? É sempre gostoso estarmos juntos, né? Em momentos como esse e em outros também. Então, solicitaram, né, para trazer uma palavrinha para vocês, né, sobre relacionamento interpessoal, né, e que reflexo, né, isso tem nas nossas vidas pessoais, profissionais, dentro da igreja, né, porque o ser humano é um ser bastante trabalhoso, né, e nós temos que estar nos moldando sempre para poder estarmos em comunhão, né, para trabalharmos juntos, para convivermos juntos, para estudarmos juntos, para convivermos na igreja, né. Precisamos sempre nos preocupar com a maneira como nos relacionamos com as pessoas, na verdade. E no campo profissional, isso tem um reflexo muito grande, né? A nossa postura com os colegas internos, com o público externo, é muito importante, não é? Para que tenha um reflexo positivo social, não é? E para o local onde trabalhamos. Eu vou pedir para o Fernando colocar o slide para mim, Fernando. Pode aumentar, né? Então, nós vamos primeiro trabalhar o que são relações humanas, né? As relações humanas podem ser entendidas como comunicação interpessoal e intrapessoal. Quando você estabelece esse diálogo consigo mesmo, está realizando uma comunicação intrapessoal. Comunicação interpessoal.
Na comunicação interpessoal, conexão ou vínculo entre duas ou mais pessoas. Entre duas ou mais pessoas, pode ser no ambiente de trabalho, familiar, social, religioso, amoroso ou educacional. Pode passar ao próximo. Então, interpessoal é o diálogo que você tem consigo mesmo, é quando você rever, né, seus autoconceitos, você rever seus comportamentos, você rever suas habilidades, justamente até para entrar nas relações interpessoais, né? Quais são os resquícios que você tem interno que te impedem de ter um bom relacionamento interpessoal? Bom, aqui já dá para ler. Então, para nós desenvolvermos um relacionamento interpessoal, nós temos que nos interessar pelo que fazemos, nos interessar pelas pessoas, nos interessar pelo ambiente onde estamos. Porque tem muita gente, por exemplo, no ambiente de trabalho, que eles fazem nem dar um bom dia para o colega. Não é? Às vezes, percebemos até que nosso colega não está bem, né? Porque a pessoa está de cara fechada, está triste, não fala com ninguém. A gente não pergunta qual é o problema, né? Nem tem que ajudá-lo, fala, muitas vezes passa a falar com isso. Não vou perguntar porque eu não quero me envolver com o problema de ninguém. Mas não é se envolver com o problema, gente. É se importar com o outro. Então, interessar-se, né? Mostre que as pessoas são importantes para você. Uma parte. Ah, tá. Assim ajuda. Mostre que as pessoas são importantes para você. Para isso, não basta apenas palavras mundiais. Seus atos são ainda mais importantes. Pode passar outro. Reconhecer. Demonstrar reconhecimento sincero e elogio francamente as pessoas que têm mérito. Porque acontece, irmãos. Muitas vezes a pessoa tem outras qualidades, mas tem pessoas que se incomodam com essas qualidades. Sabe? Os veem como rivais. E não fazem elogios, não ressaltam, não ajudam com essas habilidades, né? E essas pessoas geralmente não gostam de compartilhar também suas habilidades, seus conhecimentos. E nós devemos fazer isso para viver um relacionamento interpessoal. Chamar a pessoa pelo nome. Todas as pessoas gostam de ser reconhecidas em sua individualidade. Chamar alguém pelo nome é um gesto de respeito e facilitará o estabelecimento de uma conexão pessoal. Eu trabalhei muito tempo em banco, né? Eu sou aposentada no banco. Então, a gente lida com muita gente, né? A gente lida com muitas pessoas. Então, quando uma pessoa sentava na minha mesa, a primeira coisa que eu fazia era anotar o nome dela. Porque no decorrer da conversa, a gente esquece, ou não grava na hora. Às vezes, a pessoa até fala o nome, mas a gente já está pensando adiante e não presta atenção no nome. Ai, meu Deus, qual é o nome da pessoa, né? Então, é muito importante você anotar esse cuidado de estar se lembrando quem é fulano, chamando pelo nome, mostrar que você se lembra dele, mostrar que tem importância para ele. E não ficar assim, como é que se chama? Então, a nossa memória faz, né? Principalmente quando a gente vai avançando na idade, né? A nossa memória se torna muito falha. Embora eu tenho um problema sério, né? Eu esqueço as coisas, né? Aí minhas filhas fazem gozação. Mas ela não esquece muito mais do que eu. Eu tenho sobrinhos, né? Que são muito esquecidos. Mais jovens ainda que minhas filhas. Aí eu falo, gente, como é que vai ser quando vocês estiverem na minha idade? Porque, não lembro, esqueci. Então, a nossa memória fala. Então, nós podemos criar, né? Habilidade a nosso favor, né? De forma que a gente se recorde daquela situação. E eu falo não só a situação do nome da pessoa, até um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, né? Em casa mesmo, né? Te contou um fato e
você esquece. Para você não esquecer, né? Você tem que criar critérios que te ajudem naquela lembrança. Cuidar da postura corporal. Tome cuidado com a linguagem corporal. Segundo o especialista, nossa postura e nosso tom de voz são os principais responsáveis por uma interação bem sucedida com outras pessoas. Bom, o corpo fala, né? Nós sabemos muito, né? Uma pessoa que diz que está bem, que está assim, ela não está bem, né? Uma pessoa que diz que não está jogada, está assim, não, ela está assim, né? Então nós temos que ter cuidado com a nossa postura corporal ao tratar uma pessoa, ao atender uma pessoa, né? Procurar se mostrar sempre disposto. Uma coisa que a gente tem que saber separar é o que a gente vive num local e o que a gente vive no outro. Às vezes, a gente teve um aborrecimento sim, quando sai de casa, mas o aborrecimento não foi com você. Então, eu não posso chegar de cara feia com você, sem falar com você, aborrecida com você. Eu falava assim para meu marido, eu falava assim. Eu ficava sentada com ele, eu fechava assim a cara para ele. Mas eu chegava no serviço e ninguém nem sabia que estava acontecendo na minha casa. Porque eu nunca cheguei de cara feia, nunca descarreguei, nunca levei os problemas do serviço. Quando eu chegava em casa, por aí, chegava no serviço, eu era a pessoa mais alegre que tinha. Então, só estou entendendo até particular, para quê? A gente realmente saiba separar. Né? Isso acontece às vezes até com os filhos. Gente, a relação em casa é uma coisa assim muito difícil. Por quê? Porque nós temos um amor incondicional. Né? Nós achamos que nossos maridos amam os esposos, né? Amam infinitamente, nossos filhos também, mas não é bem assim. Né? Se realmente de algum clima de discussão, de aborrecimentos, de problemas, até com nossos filhos, se eu me chateei com o marido, eu não vou descarregar nos filhos. Entendeu? Como configuro eles a minha válvula de escape. Converse com ele, eu tenho que descarregar nele, eu tenho que dizer qual é o problema com ele. Se for com o filho, tá? Mas também não descarregar no marido. Muitas vezes a gente se torna refém emocional. Tem gente que não toma certas atitudes dentro de casa porque tem medo, às vezes, né? Apesar de ter o apoio profissional, tem medo de dizer certas coisas, principalmente a nível dos filhos, né? Se torna assim refém dos filhos e os filhos começam a conduzir você pela emocional. Eles usam a sua fragilidade emocional para passar em você. Né? Então, você vê, relacionamento interpessoal, eu sei que é um jogo de cadeiras que a gente faz, mas a gente sempre deve tentar os melhores argumentos, as palavras mais brandas, as explicações com mais controle, mais calma, para que tenhamos sucesso no que queremos em casa ou no trabalho. Nós temos até porque nós temos relacionamento pessoal profissional, nós temos o pessoal e temos hoje em dia o virtual, né, gente? Tudo é pelo celular, tudo é pelo. Não, celular, vai ser o WhatsApp, o e-mail, né? Hoje nós temos a plataforma Zoom, de reuniões, né? Então, uma coisa falada pessoalmente dá problema, vocês imaginam uma coisa escrita. Então, nós temos que medir as palavras, nós temos que revisar nossos textos antes de enviar, porque interpretação errada causa sérios problemas. Então, nós não podemos mandar textos, né, sem ter esse cuidado de ver se está sendo compreendido como você gostaria de transmitir. Ouvida. Ouça verdadeiramente as pessoas com ouvidos
os olhos e o coração. Preste atenção à linguagem corporal do seu interlocutor, as emoções que podem ser escondidas ao voz e ao pulso. É o que a gente está falando mais ou menos agora. Né? A gente chama de ouvir ativamente quando você presta atenção. Porque como é que as pessoas estão conversando hoje em dia? Não sabem dizer. Você não sabe falar, né? Às vezes você está até em casa mesmo, né? Ou com um colega de trabalho, pode falar, estou te ouvindo. Né? E outro tipo de comunicação que está acontecendo no mundo é através do celular, né? As pessoas estão uma do lado da outra e cada um no seu celular. A minha filha chega ao ponto de mandar uma mensagem no quarto para mim. Aí eu falo assim, aí eu levanto, não, minha porta é do lado da dela, não tem nenhuma distânciazinha assim não, minha porta aqui, ó, assim, quando faz aquele L assim, sabe? Peraí, né? Ela manda mensagem, você levanta isso daí e quer conversar comigo. Então, nós temos que ter esse cuidado da nossa postura. É muito importante, não é? Tanto a postura corporal, para mostrar. Fala logo. Gente, você mata qualquer abertura pessoal se você fizer isso com uma pessoa. Fala logo. Então, a gente, eu sei que nós todos, eu sei de todos os problemas que levam a isso, que nós todos temos uma vida muito corrida, né? E que muitas vezes você tem que ouvir alguém em casa, mas você tem que fazer as coisas. Então escolha o momento exato para você estar conversando com essa pessoa. Você diga até sim para um colega de trabalho, para alguém da igreja, qualquer tipo de vínculo de amizade, né? Ou em casa você diga assim: olha, eu quero te dar atenção, mas o momento está muito difícil. Eu posso falar com você depois? Tem que ser agora. E se tiver que ser agora, caso de emergências, aí você dá uma paradinha, mas realmente você para. Não é o parar e continuar, como disse até pelo celular mesmo. Então, esse ouvir, essa audição ativa, ela é muito importante nos relacionamentos interpessoais. Muitas vezes passamos por problemas no trabalho. Eu falo muito aqui do trabalho, nas relações interpessoais, porque é onde nós passamos, quem ainda está na ativa, a maior parte do dia. Nós passamos, o dia tem 24 horas. 8 horas estamos no trabalho. Se for contar deslocamento, dá mais um pouquinho fora de casa. Quando você chega em casa, você conversa um pouco com a família, chega, né, toma um banho, faz um lanche, ou janta, conversa um pouco e vai dormir. Esse vai dormir, não tem descanso com a família, porque o cansaço bate mesmo, dá sono, você vai se deitar. Então, onde você passa sua maior parte do dia? É no trabalho. Né? Para a família, na maioria dos casos, fica dedicado no final de semana. Mas durante a semana a pessoa está no trabalho. Então, o que acontece ainda no trabalho? Lá na sua família, houve uma formação, você com seu marido, formaram seus filhos, dando uma certa educação, eles estão padrão. Numa empresa, você convive com muitas pessoas com formações diferentes, com valores diferentes, não é? Cada um foi criado de uma forma diferente. Você imagina para conviver. Nos casamentos, tem muito casamento que acaba no primeiro ano de casado. Vocês sabiam disso? Porque o casal não consegue se adaptar. Não é? Ele veio com uma formação, ela veio com outra. A tendência é nós conservarmos nossa criação quando casamos. Não é? Aí começa a ter choque. Ela gosta das coisas de um jeito, ele gosta de outro, ela não gosta de fazer isso, ele gosta daquilo, e começam as cobranças. Eu já vi, gente, casamentos que terminaram com 3 meses, casamentos que terminaram com 6 meses, porque o casal não soube lidar com a adaptação. Não soube o quê? Conversar.
né? O relacionamento interpessoal dos dois estava perdido. Então, no trabalho, nós temos que ter muita tolerância, porque são valores diferentes ou formações diferentes. Nós temos que saber como conversar, o que conversar, o momento certo de conversar, para que nós consigamos ter uma relação saudável. Porque quando nós não conseguimos ter uma relação saudável, a gente nem tem vontade de trabalhar, não é verdade? Quando a empresa está num momento difícil, né? Quando nós temos chefes muito autoritários, né? Hoje em dia tem uma flexibilização muito grande disso. Muitas empresas mandam os seus funcionários fazer curso de relacionamento interpessoal, porque essa empresa ganha muito. Ganha muito quando os funcionários estão preparados com o mesmo objetivo. Né? Além de ver essa convivência entre eles, o objetivo de crescimento da empresa, né? Isso que o patrão quer. Então, para ele ter a empresa crescendo, ele precisa ter seus funcionários satisfeitos. Então, para ter seus funcionários satisfeitos, ele tem que saber lidar pontualmente com cada crise que surge dentro da empresa. Ele tem que ter conhecimento disso. Muitas vezes, quando você chega na empresa, você já não recebe o treinamento. Hoje em dia está assim, né? Tanto no público quanto no privado, você tem um treinamento para poder começar a empresa. Então, ela se preocupa com esse lado dos relacionamentos interpessoais também. Até no jovem aprendiz, eu não sei se aqui tem netos, filhos no jovem aprendiz, quando eles vão entrar para esse pequeno estágio, né, eles recebem mais de 15 dias de treinamento agora. Então, eles conhecem a empresa, tudo que se passa lá dentro, e é trabalhado o comportamento deles, né, o envolvimento. Né? Muitas vezes isso não acontece na prática, o pessoal escuta, mas não consegue aplicar. Mas tem sido feito. Sorrir. Sorrir é a melhor forma de se iniciar um relacionamento. Rompe naturalmente qualquer barreiras interiores e auxilia no processo de estabelecimento de empatia. Bom, é verdade, né? Um bom dia faz toda a diferença, né? Quebra qualquer gelo. E é tão chato quando a gente fala um bom dia ou dá um sorriso e a pessoa não corresponde, né? Nossa, quebra a gente. O que é espontâneo, que falou bom dia, ele fica todo desconcertado, né? Não deveria, mas acontece. Ou seja, mau humor do outro, a má educação do outro, seja o que for, ele quebra e está bem gozado, né? A gente não deveria deixar se abalar dessa maneira, mas a gente se deixa. Então, essas pessoas que muitas vezes, isso vem até para o nosso lado cristão, né? A gente muitas vezes vê que uma pessoa não está bem, que está de mau humor, que é grosseira. No relacionamento interpessoal é muito enfatizado, e aqui no meio cristão também, que a gente nunca deve fazer um julgamento precoce, não é verdade? Que a gente deve procurar entender que o fulano não está no bom dia, que ele está passando por algum problema, que alguma coisa está acontecendo, ou seja, é dar mais chances a essa pessoa, né? Desenvolver um trabalho com ela para ver se ela corresponde. E tem realmente muitas empresas que fazem isso. Começa a ter um funcionário problema na empresa. Ele chama essa pessoa para conversar, ele leva para o psicólogo da empresa, ele dá muitas chances, tem empresas que dão mesmo, dá muitas chances para ver se o funcionário modifica seu comportamento antes de tomar alguma atitude mais drástica. Né? Então, o sorrir realmente quebra qualquer situação. Uma vez no banco mesmo, ainda nova de banco, eu passei por um colega e dei um sorriso para ele, porque eu não consigo passar por alguém e não sorrir. Né? Não dizer bom dia, boa tarde, boa noite, e não sorrir. Não consigo passar como se a pessoa não existisse. Então, eu sorri para ele e ele perguntou: você está sorrindo para mim ou você está sorrindo de mim? Né? Então, tem pessoas que são assim mesmo, que elas não acreditam nessa
essa voluntariedade espontânea da convivência. Então, você tem que trabalhar, porque senão, essa pessoa é incrível. Ela pode criar tantos problemas, tantas intrigas, tantas contratempos dentro da empresa, que desestrutura a maioria. Vocês acreditam nisso? É que nem quando nós temos um saco de laranja podre. Uma laranja não consegue estragar um saco de laranja? Pois é. E até isso acontece também nos relacionamentos com os clientes, né? Quando a gente trata mal um cliente, a pessoa que não é preparada para receber um cliente, quando a gente trata mal um cliente, se esse cliente espalhar um boato daquela empresa, ele consegue prejudicar essa empresa. Então, muitos falando bem, eu vou pegar até, hoje nós não temos aquele reclame aqui, né? A gente tem tido tantos golpes, tem tido tanta desonestidade, né, no mundo de hoje, que você, ao contratar alguma coisa, comprar alguma coisa, você olha se tem alguma reclamação, não é verdade? E tá lá, não é bom, não sei o que, se um fala que é ruim, a gente já fica no pé atrás. Até de hotel, né? Uns falam, amei, o pessoal sempre muito educado, não sei o que. Quando um fala, detestei, não sei isso, não sei aquilo, criticou, a gente já fica com o pé atrás daquele hotel. Então, a percepção de cada um é que influencia, né? São pessoas que são realmente, assim, muito tolerantes às vezes, né? São pessoas que não sabem tratar bem o funcionário do hotel, né? E isso tem consequências. Encoraje as pessoas a falar, especialmente as mais quietas. Um simples olhar ou um sinal com a cabeça podem ser o suficientes. Pode passar, Fernando. Assim como o processo de percepção de si do outro. Assim como espero que os outros me aceitem como sou, devo aceitá-lo como são. Saber ouvir é uma das importantes ferramentas da comunicação interpessoal, que a gente já falou, né? Pode passar, Fernando. Olhando para você, olhando para os outros. Existem pessoas que não são capazes de praticar relações humanas legíveis. Essas pessoas geralmente apresentam comportamentos como os relacionados abaixo. Não ouvem tão bem quanto falam, interrompem os outros quanto falam, são agressivas. Vocês concordam comigo? Vocês já passaram por situações como essas? Não é? É o que a gente falou, né? Muitas vezes essas pessoas nos quebram, né? Com a agressividade delas. E se nós formos bem treinados, se nós tivermos uma boa autoestima, tivermos nossos autoconceitos bem desenvolvidos, nosso processo de comunicação, a gente consegue chegar nessa pessoa, procurar ajudá-la e engajá-la na equipe, né? Por falar em equipe, outra coisa muito importante é o trabalho em equipe, é a cooperação, né? Uma pessoa que não coopera, ela cria mal-estar, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente do trabalho. Vou voltar de novo para nossos filhos, né? Eu sou de uma geração onde os filhos ajudavam muito os pais, né? A gente ajudava tanto nas tarefas de casa, quanto trabalhando, né? Nós tínhamos muito em folga. Hoje a gente está numa geração já há tanto tempo que eles não querem fazer nada. Gente, eu escuto isso assim em várias casas, né? Eu muitas vezes, porque hoje eu tenho uma dificuldade para dormir, né? Mas antes eu dormia bem, viu? No domingo dá aquele soninho depois do almoço, certo? Eu ia me deitar, mas eu escutava a minha mãe indo para a cozinha lavar a louça do almoço. Eu me levantava, eu não quero dizer que eu sou exemplo, não, estou dizendo
só estou me usando como da minha geração. Eu falava, não, mãe, você está aqui, vai se deitar, eu lavo essa louça. Minha mãe saía para trabalhar, muitas vezes a gente estava sem empregada, eu não podia ter empregada mesmo. Eu fazia tudo para ela, porque a minha satisfação era que ela me encontrasse a casa toda arrumadinha. Alguém ainda tem ouro desse assim em casa? Gente, que custo é para o filho fazer as coisas hoje em dia. E isso causa desentendimentos nos lares. Causa confusão. Então o que a gente tem que fazer? Sempre vai lá a mãe, o pai, né? Mais paciente, né? Ver se conversa com esses filhos, mas tem muitas vezes que a gente cansa de conversar, né? Porque não corresponde, né? Mas a gente tem que tentar ver o que está acontecendo, por que ele não coopera em casa. Porque não é só não fazer, ainda é deixar para os outros fazerem. Eles bagunçam tudo e deixam para os outros fazerem. Vamos pensar no simples copo, né? Foi na cozinha, pegou o copo, tomou alguma coisa e já deixou no quarto, na sala, em algum lugar. Aí eu particularmente falo assim, esse copo vai sair daí sozinho? Ele tem vida própria, né? Então precisa que a gente peça para poder fazer isso. Né? Então nós temos sido assim, esse é um aspecto bem simples que eu apontei aqui, lógico. Porque se a gente fosse aprofundar mesmo nos vários problemas que surgem dentro de casa com nossos filhos, das lutas que nós temos tido, são muito grandes. Não é? Mas eu quis ressaltar o aspecto da cooperação. A mesma coisa é no ambiente de trabalho. Quando a pessoa não coopera, cria desentendimento. Então, a cooperação tem que ser trabalhada em casa, né? Ainda hoje também nós temos assim muita rigidez com relação à ajuda dos maridos em casa às suas esposas. Ainda temos. Porque muitos hoje enxergam que ela também trabalha fora, ela tem uma dinâmica muito puxada, e mesmo se estiver em casa, né, a dinâmica da casa é muito puxada, porque ela é diária e você tem que começar tudo de novo no dia seguinte. Né? Diariamente você tem que varrer, diariamente passar pano, diariamente lavar louça. Né? Aí vocês têm que se ver, o nosso grupo familiar, do mesmo jeito na empresa. Por que ele acha que um só vai fazer tudo? Por que ele acha que um só não tem também outros compromissos, um só não se cansa? Então eu vou ser mais específica. Como é que tem coragem de ficar parada quando vê que um está trabalhando sozinho? Eu ficar vendo televisão, eu ficar no meu WhatsApp, que é modo certo, vamos chamar assim, né? Enquanto minha mãe está lavando, passando, cozinhando, lavando o banheiro, né? E ao mesmo tempo ela consegue, gente, ainda ser aquela mãe amorosa e falar: meu filho, o que você quer comer? Você já almoçou? Você precisa disso, precisa daquilo? Então, para um relacionamento interpessoal dois juntos tem que ser uma via de mão dupla, não é? Então, o marido hoje tem que ajudar um pouco mais a esposa. Os filhos têm que estar juntos nessa tarefa. Podia até ser uma economia para casa. Se todos trabalhassem em equipe, não precisaria de diarista, não precisaria da empregada doméstica, seria uma economia que reverteria para a família. No entanto, hoje nós precisamos contratar pessoas porque não temos essa colaboração. Aí acontece a mesma coisa na empresa. Se o servidor não coopera, né, sobrecarrega um, aí começa a precisar talvez de mais funcionários, ou então esse servidor acaba sendo demitido. E é uma situação difícil, né? E principalmente no trabalho, gente, quem precisa trabalhar, né, deve procurar não ser demitido também. Porque a gente só é demitido quando não corresponde
as exigências. Quando a gente entra numa empresa, a gente não sabe o que vai ser necessário fazer, a gente sabe os salários, a gente sabe que o salário, o horário de trabalho, né? Qual o tipo de trabalho que você vai desenvolver. Aí depois que está lá dentro, começa a achar tudo ruim, falta, cria intriga, faz corpo mole. Aí o que acontece? Entra em desequilíbrio. E tudo isso são relações interpessoais. Porque as relações interpessoais é como você trata com o outro, como você lida com o outro. Eu costumo falar assim, esquece tudo isso que eu escrevi aí, esquece. Vamos pensar só numa coisa. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Faça pelas pessoas que você gostaria de receber. Esse é o segredo de uma boa convivência, do relacionamento interpessoal. Muitas vezes na família, a gente pergunta para o filho: você gostaria que eu fizesse assim com você? Né? E porque na família, na empresa, tem que ser uma via de mão dupla. Então, você não faça com os outros o que você não recebe. Hoje em dia a gente está usando muita frase: você recebe o bem que você pratica, você recebe o mal que você pratica. A vida é feita de escolhas. A vida tem muitos sofrimentos, algumas impostas a nós, mas a maioria é feita de escolhas. Então você escolhe viver bem ou viver mal. Dentro do lógico, do razoável, tem seus contratempos realmente que fogem ao nosso controle. Aí dentro do que nós podemos controlar, será que nós estamos fazendo da forma certa? Será que nosso sofrimento familiar, nosso sofrimento no meio social, nosso sofrimento no trabalho, não está ligado às nossas atitudes, aos nossos comportamentos? E será que o que estamos passando, em vez de agirmos com retaliações, nós não poderíamos procurar ajuda? O que te atrapalha? Faça essa autoavaliação. O que te atrapalha para se desenvolver bem em casa, para se desenvolver bem socialmente, para se desenvolver bem no trabalho? Algumas pessoas procuram até ajuda, como eu sou terapeuta, vocês sabem, procuram até ajuda. A gente consegue visualizar a situação, a gente consegue ver o problema, mas a pessoa não quer sair disso. Então não adianta você não querer se ajudar. A terapeuta ajuda muito sim o paciente, mas ele tem que querer essa ajuda e saber o quê? Escutar, analisar e atuar. Por mais que seja difícil, eu sei que tem graus de depressão muito grande. A depressão realmente é a doença do século, né? Por quê? Porque a gente sofre uma avalanche todo dia, né? Problemas, né? Infelizmente. Uma avalanche de problemas. E às vezes é difícil lidar com isso. Mas procurando ajuda, você consegue se desenvolver melhor. Alguns até procuram ajuda, mas vão com a mesma postura. Procura ajuda no meio familiar, procura no meio do trabalho, procura até um psicólogo, mas ele vai com a mesma postura. Ele não vai com uma postura de mudança, uma postura de querer, né, fazer diferente. Ele continua do mesmo jeito. Lógico, porque existem outros trabalhos para isso também, né, no meio psicológico. Mas em casa, muitas vezes, a gente não sabe lidar. Eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, e fulano não muda. Então ele não quer mudar, ele sofre as consequências da postura dele. E sofre mesmo, gente. Sofre em casa, sofre no trabalho, sofre na escola, sofre na igreja. Não é? Então nós temos que nos autoanalisar. É o relacionamento intrapessoal.
né? Que interpessoal é com outras pessoas, intrapessoal é consigo mesmo. Então a gente tem que se autoanalisar, ver o que incomoda e como trabalhar. Se não der conta de trabalhar sozinho, procure ajuda. Passa mais um pouquinho para mim, Fernando. Então, para os que são agressivas, né? Gostam de impor, as pessoas agressivas gostam de impor suas ideias, realmente. Não compreende as outras pessoas além do seu ângulo de visão. Então, muitas pessoas realmente não conseguem compreender outras pessoas além do seu ângulo de visão. Ela tem uma maneira de ver as coisas, de agir diante daquelas situações e não ajuda ninguém assim. Então, você já procurou verificar suas falhas? Ver como você é, ver como os outros são, compreender seus próprios sentimentos, entender seus conceitos, entender o relacionamento entre as pessoas. A gente só para chegar nesse ponto, né, nesses questionamentos, quando a gente já está um pouco lá no fundo do poço, não é verdade? Muitas vezes você pode se sair de uma situação quando ainda está no início. Mas quando já está muito arraigada, muita dificuldade, dá muito mais trabalho. Né? Mas as pessoas têm muita resistência a investir em si mesmo. Elas deixam com que as coisas aconteçam de forma negativa. Né? Às vezes é até com relação à nossa própria saúde pessoal. Às vezes a gente está precisando tratar alguma coisa e a gente não vai não. A gente deixa crescer. Né? Eu trabalho com alguns pacientes que têm sobrepeso muito grande, sabe? E a gente primeiro orienta no sentido de esse peso não ir aumentando, certo? Porque a gente fala da dificuldade de retroceder. O nosso organismo tem um processo que a gente realmente ganha peso com muita facilidade, mas perdeu. Você consegue arrumar 1, 2 quilos do dia para a noite? Do dia para não, sério. Depende do que você come, do que você pratica, né? Mas para perder, não é 1, 2 dias não, são 2 anos. Você disciplinadamente. Né? Então a gente dá toda uma orientação para que não chegue a esse ponto, porque voltar é difícil. Então a gente tem que ver os nossos problemas, os nossos efeitos, as coisas que a gente tem que avançar todo dia. Então, essas nossas habilidades, não é? Temos muitas habilidades sim, mas nós temos muitas coisas a serem corrigidas no nosso comportamento. Então, como eu disse, né, vou reforçar. O sucesso é tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratadas. Pode passar, Fernando. Nosso trabalho é feito por meio de contato com os outros, quer com o indivíduo, quer com grupos. A falta de habilidade em lidar com as outras pessoas prejudica o relacionamento interpessoal. Quem tem maior traquejo interpessoal é mais eficaz a lidar com o outro. As pessoas podem melhorar, aprender, aperfeiçoar suas habilidades, adquirindo traquejo nas relações humanas. Bom, a gente pode falar muito aí, vamos falar assim, de patrão um pouco, né? Quando a gente trabalha numa empresa que valoriza o funcionário e que tem bom tratamento, que satisfação, né? Que todos têm de trabalhar ali. Eu conheço lugares que as pessoas ganhavam menos, mas você estava de ficar naquela empresa pelo trato que tinha com seus funcionários. Não é porque todos nós somos seres humanos de classes sociais diferentes, mas nem por isso temos que ser rudes com as pessoas. Não é? Mas eu sei que o fato de ser rude é que muitas vezes gera agressividade. Não é? A pessoa desenvolver agressividade em outras pessoas, que eu quero dizer. Eu sou rude por ter sido rude com você
desenvolve agressividade. Então, um ambiente onde se procura conter ao máximo essas situações de agressividade, onde o patrão se preocupa com o bem-estar do seu funcionário, porque ele é o quê? Todos aqui são principais. Né? Então, quando ele se preocupa com o bem-estar do seu funcionário, ele tem todo o resultado necessário para a sua empresa, para a sua casa. Mas tem que se preocupar com o bem-estar do outro. E se você não consegue, que mudanças você pode promover para que isso aconteça? Como detectar o problema, né? Como procurar ajuda, como conversar com alguém dentro da empresa mesmo, o seu próprio chefe, porque eu sei que às vezes o problema está no chefe, mas toda vez que o problema está no chefe e esse chefe não consegue visualizar esse âmbito, ele acaba perdendo os seus funcionários e perdendo sua empresa, porque os funcionários é que são a alma da empresa, né? Cada um tem um papel dentro da empresa onde irá se desenvolver, né? E se não tiver aquela pessoa para aquele papel, ele se prejudica. Nós temos tido uns problemas também, que nós estamos num momento onde as empresas querem trabalhar com o pessoal jovem, né? Mas para isso eles estão demitindo as pessoas experientes. E isso tem causado muito conflito, né? Porque as pessoas experientes, né, com toda aquela bagagem para ajudar no crescimento, né, aí acontece o quê? Entra uma turma nova que não sabe direito o que fazer. Então essa turma nova teria que o quê? Ser treinada, preparada, né? E tudo ser feito num processo que levasse a esse daqui que está saindo aposentado, né? E esses outros ocupando cargos. Agora, entra o processo de demissão do pessoal mais antigo, né? Que é o pessoal experiente, ainda novo, né? E entrar o pessoal mais novo, que ainda não tem as habilidades, tem causado muitos conflitos dentro dos relacionamentos interpessoais. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já passei, né? A compreensão dos outros é que denominamos de empatia ou sensibilidade social. No comportamento empático, entendo como o outro se sente, sua maneira de agir em função desse sentimento, mas não me envolvo neles. Empatia, você sabe que é nos colocar no lugar do outro. Né? E já falamos um pouquinho para isso, que a gente sempre tem que procurar, sempre que possível. Eu não estou falando que somos assim, não é invencíveis que eu queria falar assim, não. Somos expertos em tudo, não é isso, não. Mas a gente deve procurar desenvolver nesse sentido. Então, sempre procurar se colocar no lugar do outro. Se você for lidar com as pessoas, você deverá compreender as pessoas, ter flexibilidade de ação, ou seja, nos comportamentos, em função do que você conseguiu em relação ao próximo. Flexibilidade de comportamento significa que devo ter um repertório de condutas que varia conforme a situação. Então, ali em relações humanas, nós temos de empatia e flexibilidade de comportamento, que é o repertório de condutas. Pode passar mais um pouquinho? Nas relações interpessoais, busque ideias, debata propostas, não combata pessoas. Não combata pessoas. Evite questões pessoais. Leve em consideração apenas as ideias e as informações, e jamais os aspectos pessoais quem as expõe. Né? Então nós temos que verificar a situação, não a pessoa, né? Não enxergar o problema na pessoa, mas ver qual é a bagagem que ela está trazendo, que está trazendo todos esses problemas. O meu problema não é com você, né? Mas é o que você traz, muitas vezes. Forças que nos impulsionam para que as relações interpessoais deem certo. Empatia,
motivação, iniciativa, competência, apoio. Forças que restringem, vaidade, apatia, dependência, timidez, manipulação. Manipulação, sempre querer controlar as pessoas, né? Para que as coisas ocorram da maneira como ela quer. Né? E na timidez, tem muitas pessoas que têm dificuldade de relacionamentos interpessoais por causa da timidez. Então, nós temos que ajudar essas pessoas a se desenvolver mais, a liberar esse bloqueio da timidez ser tão forte que entra em crise. Eu pego adolescentes que eles entram num quadro de ansiedade tão grande por causa da timidez que não conseguem mais ir para a escola, não conseguem mais ter um ambiente de convivência. Então, tem que fazer um trabalho muito intenso, né? Para essa pessoa possa desenvolver, porque essa pessoa ela precisa se desenvolver para crescer socialmente, né? Concluir seus estudos, poder trabalhar. Então, se não é feito um trabalho com ela, de forma que ela saiba atuar, se defender, procurar, né? Na vida dela, seja em casa, seja social, fica muito difícil. Então, nós precisamos ajudar essa pessoa a sair do mundo, né? Então, a timidez é um fator muito grande nas relações interpessoais. Tem muitos jovens em casa, que eu tenho uma amiga que é assim, que é só chegar alguém na casa, o filho se tranca no quarto. Se for para almoçar, por exemplo, você convidou alguém para almoçar na sua casa, ele come no quarto dele. Ele não aparece, porque ele não consegue ter esse vínculo. Esse casal que eu conheço é um casal que nem mora aqui. Mas desde pequenininho o menino é assim. Né? Não, tem passado por terapia, sim. Mas é um forte fator na vida dele. E quando se os pais forçassem, por exemplo, a sair, ele ficava muito introspectivo e ficava chorando quietinho no canto até os pais ele embora. Porque ele não queria estar naquele meio. Ele só se sentia bem mesmo no meio da família, né? Estava ali com o pai e a mãe, que tem uma irmã, né? O pai, a mãe e a irmã na casa dele. Ele não gostava de sair da casa dele. Então, ele tem autismo? Não. Ele tem algum outro problema relacionado a alguma disfunção? Não. Ele sempre mantém esse severo. E está sendo trabalhado por favor. Né? Então, muitas vezes, esses tímidos, eles se colocam no fundo da sala. Não falam com ninguém. Então, nós não podemos ser assim, diferente de ver situações como essa e não agir. Nós temos que agir. Pode passar, Fernando. Então, os 5 pilares do relacionamento interpessoal. Pode. Acho que está escrito embaixo, Fernando. Desce mais, isso. Autoconhecimento. Então, implica reconhecer nossos traços de comportamento, o impacto que causamos nos outros e que comportamentos os outros nos incomodam. Eu já falei um pouquinho, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa relação interpessoal. Né? O impacto que nós causamos e o que incomoda nos outros. E trabalhar isso. Gente, é incrível, mas a gente precisa trabalhar isso todo dia. Né? Você autoconhecer, você ver quais são as suas limitações, como os outros te percebem, como você percebe os outros. E de forma que isso está impactando na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Aí foi uma coisa fusão agora. Então,
de forma que isso impacta na sua vida pessoal, na sua vida profissional. De que forma você vai resolver isso? Quem você pode procurar por ajuda? Porque tem muita gente que passa por isso e vão empurrando. Mas vão afastando pessoas. Vão afastando seus familiares e vão só afastando colegas do trabalho. Porque se tornam pessoas chatas, se tornam pessoas difíceis de conviver, se tornam pessoas inflexíveis. Então a gente tem que ter o autoconhecimento da gente, não sempre culpar o jeito dos outros por nossas mazelas. Eu conheço pessoas de idade avançada, 60 e poucos anos, que até hoje culpam os outros por todas as mazelas da sua vida. Nunca fazem uma auto-reflexão do que eles provocaram, do que precisam mudar. Sempre foi o pai que não fez isso por ele, a mãe que não fez isso por ele, o irmão que não fez isso por ele, o chefe do trabalho que foi desse jeito, mas ele nunca avalia o que ele faz, como ele é, o que ele causa nas pessoas. E existe na psicologia um quadro que é o quadro do narcisista ainda, né? São pessoas narcisistas que realmente só vivem para si e não se importam com os sentimentos dos outros, desde que elas queiram, elas se sintam realizadas, né? Elas se sintam satisfeitas. Então nós temos ainda o quadro do narcisista que não se importa com os sentimentos dos outros. Então, tudo isso, mas a pessoa, como eu disse, é o conhecimento, a pessoa tem que enxergar. Tem que enxergar que ela precisa de ajuda. Do mesmo jeito que você não precisa, mas você enxerga que o colega precisa. Né? Que alguém na sua casa precisa, que alguém na sua família precisa. Se a gente parar para pensar, a gente sempre vai estar envolvidos nessas relações humanas, nessas relações interpessoais, porque a gente sempre tenta estar ajudando alguém. Mas até vou voltar para o meio cristão. A gente faz muitos trabalhos de ajuda, né? A população, a comunidade. E muitas vezes a gente vê um comodismo das pessoas, uma ingratidão das pessoas, né? E isso faz com que a gente esmoreça um pouco, ou até queira mudar a nossa postura. Porque muitas vezes você faz um trabalho com aquela pessoa, e vê que aquela pessoa permanece com isso. Né? Então, por isso que eu falo, não se torna fácil, não. Eu estou falando aqui de relacionamento interpessoal, mas eu não estou dizendo que é uma coisa fácil. Eu estou trabalhando com vocês o que deve ser feito. Né? Procurar fazer, né? E como fazer. Mas eu sei que não é fácil. Então, agora é empatia, né? Empatia, como eu disse, trata de considerar os outros, suas opiniões, sentimentos e motivações, fruto de um relacionamento equilibrado e colocar-se no lugar do outro. Então, já te falei. A pessoa que se coloca no lugar do outro sabe ouvir, escuta as opiniões, as sugestões, né? Procura motivar. É tão gozado que muitas vezes a gente procura motivar uma pessoa, mas ela mesma se motiva, né? Você dá mil alternativas, ela coloca obstáculo. Você fala, então faz assim, ela não quer, não faz assado. Aí fica difícil, né? É como eu disse, tem que ter uma reciprocidade, né? Então o terapeuta, quando trabalha um paciente, ele tem que estar, ou o paciente tem que estar disposto a melhorar e fazer as coisas para melhorar. Mas você batalha com a pessoa, fala as coisas e a pessoa só dá negativo, você dá até uma suspirada assim, né? Então a gente considera essas opiniões dos outros, os sentimentos, motiva, mas aí a gente volta no anterior. A pessoa tem que se trabalhar, não é? Não. Nessa parte que eu falei até de trabalhos humanitários que a gente faz, né, a pessoa também tem que corresponder, a gente tem que ver que ela quer mudança. E ela muitas vezes cai no comodismo. Bom, como eu disse, o ser humano não é fácil. Todos nós temos experiências pregressas,
né? Fomos criados em meios diferentes, condições financeiras diferentes, né? Meios sociais, uns têm mais oportunidades do que outros, e às vezes isso é difícil de lidar. Por isso é que a gente fala assim, usar da empatia, né? Está se colocando no lugar do outro. Assertividade. Levanta um pouquinho. Para ter relacionamentos saudáveis, não basta ouvir, é preciso também falar, expressar nossas opiniões, vontades, dificuldades. Assertividade é a habilidade para expressar de forma franca, direta, clara, serena e respeitosa, né? Mas aí é o que a gente está falando, né? De certa forma a gente está reforçando esses itens, né? Nós temos que ser assertivos nas nossas colocações também. Saber dizer o que queremos realmente. Porque às vezes você não se posiciona de forma assertiva, às vezes não levam a sério o que você fala, ou não entende, e depois se complica. Cordialidade. Ser gentil, solícito e simpático, demonstrar consideração pelo outro de várias formas e com respeito. Olhar as pessoas nos olhos, oferecer-se para prestar uma ajuda, cumprimentar as pessoas. Então isso se chama cordialidade. Né? Nós sabemos quais são as diversas formas de sermos cordiais. A pessoa tem essa opção de ser cordial ou não. E ela sabe quando ela está sendo cordial ou não, quando ela está sendo gentil. É como eu disse, né? Muitas pessoas não querem ser gentis. Elas não oferecem nada para não se envolver. Às vezes, como eu disse, você vê que uma pessoa não está bem até dentro da sua casa ou no trabalho, você nem chega perto para perguntar o que está acontecendo. Porque você não quer se envolver, então você não quer ser gentil para aquela pessoa. Tem aquela música que você é responsável pelo que você cativou. Você é responsável pelo que cativa, assim. Então, e muitas vezes, apesar das pessoas ainda serem assim, tão rígidas, né? Nós ainda damos muitas oportunidades. Eu não estou dizendo que a gente desiste na primeira situação. É como eu disse, a situação dos casais. Não é que entra numa crise e pede de separação. Né? Uma separação ocorre, mas tem que ter tido assim, lutas, né? Como a gente está falando aqui, relacionamento interpessoal. O casamento ele tem que ter muitas lutas, muitas chances, muitas oportunidades, muita conversa, muita busca, até ver que realmente não teve mais jeito, porque ambos não querem ou uma das partes não quer mais. Então, mas nós temos que tentar. Mas muitas vezes a pessoa não consegue, ela fica no mundo dela. E a ética, né? Ser ética é ter atitudes que não prejudicam os outros, não quebrem acordos e não contrariem o que se considera certo ou justo. Ter autoconhecimento. Acabou, Fernanda. Então, precisa, né? Está segurando, né? É uma coisa de nem todos praticam. Nem todos para ler, para Oi? Nem todos para ler. Então, leiam em conjunto o que é ser ética. Melhor que eu. Gente, então o que é ser ética? Né? É ser empática, é colocar no lugar do outro, é ser assertivo. Ser ética é ter posturas de cordialidade, é ter postura de confidencialidade, é ter postura de respeito. Né? É ser ético com relação ao que acontece dentro da sua casa, é ser ético com o que acontece dentro da sua empresa,
é ser ético com o que acontece dentro da igreja, não é? Nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com os comentários que fazemos, né? Com a nossa postura nos tratamentos com as pessoas, né? Nós estamos trabalhando aqui o relacionamento interpessoal. Nós temos que ser éticos, nós temos que ser respeitosos, nós temos que ter aquele simancol. Não é para você falar isso, não é para você fazer isso não é para ser exposto dessa maneira, isso é ser ético. Realmente é se colocar no lugar do outro. Muitas vezes eu pegar até uma bobaginha assim, você não conta uma coisa para o fulano, falando assim, por favor, não conta para ninguém. Não é? E se ninguém conta para outro ninguém, pedindo não conte para ninguém, né? Aí já virou aquele telefone sensível, né? Imagina como chega. Isso não é ser ético. Né? Se alguém tem algo importante para contar para você e você quebra a confiança dessa pessoa, isso destrói até uma amizade. Né? Então nós temos que ser éticos no ambiente de trabalho também, na postura com os nossos colegas, nos tratamentos com os nossos colegas. Sermos éticos de não estarmos fazendo fofoquinhas, intrigas, não é? Porque somos todos iguais e todos teremos o mesmo fim. Para uma empresa crescer, para você ser feliz numa empresa, você tem que ter um trabalho de equipe, um trabalho de companheirismo. Ninguém ganha nada derrubando o outro numa empresa. Você cresce numa empresa pelas suas próprias competências, e os colegas envolvidos com isso, na sua empresa, reconhecem a sua competência e falam assim, fulano mereceu. Mas existe, infelizmente, muita falta de ética. Eu mesmo no consultório peguei uma pessoa recentemente muito sofrida, depressão severa, porque acontece isso, né? Ela tinha um cargo na empresa onde ela conquistou por como se técnico, eu quero dizer, ela foi subindo dentro da empresa, não foi por alguém colocou lá, nem foi por conhecimento, né? Ninguém colocou lá, não foi indicação de ninguém, né? E quando ela estava no topo máximo, né, que depois dela só seria diretores, e diretores geralmente são dentro da empresa, são indicados que vêm de fora, né? Tiraram a função dela. E isso se repete muitas vezes. A pessoa tira uma função sua para dar para outro de interesse dele. Eu acho que falta de ética seria até brando demais, né, para colocar nessa palavra. Né? Eu peguei esse exemplo, mas existe muito. Então, isso não é ético. Né? Isso, você fazer certas coisas com as pessoas, né? Então, essa pessoa, ao ser prejudicada, ela foi prejudicada e o que a prejudicou, né? A pessoa que prejudicou essa pessoa não se importou com o que ia acontecer com ela, como ela ia se sentir, como ia ficar a saúde mental dela depois desse ocorrido. Então, infelizmente, nós encontramos ainda muitos desses quadros. A pessoa, ela não foi ética e nem teve empatia. Nem teve empatia. Ela se colocou no lugar da outra. Isso que é falado mesmo, se colocar no lugar do outro. Então, muitas vezes, a pessoa não tem... eu tirei seu carro, não é problema que eu tenho com você, eu só quero seu carro. Não é diretamente o problema com você, mas indiretamente porque te causou muitos danos, né? Financeiros, danos emocionais. Né? Então, isso é uma falta de ética muito forte e que a gente encontra com frequência. E difícil de trabalhar, porque isso foi de uma postura mais alta, que é de chefia, né? Para uma postura mais baixa. Né? As posturas mais baixas, as posições mais baixas a gente trabalha, mas as posições mais altas, como é que você trabalha? Um diretor que chegou e tirou sua função. Né? Já uma postura errada diante de relacionamentos interpessoais,
né, pelo que nós conversamos aqui hoje, é uma postura errada, mas a gente ao mesmo tempo tem a dificuldade de pedir, fazer com que esses cargos mais altos mudem. E olha, gente, eu vou te falar com terapia, é um trabalho enorme recompor essa pessoa. Viu? Porque ela fica uma pessoa assim, muito com descrédito em tudo à volta dela. Dá muito trabalho. Vamos lá, Fernanda? Fortalecer esses pilares traz. Não, traz melhorias. Não só para as interações no trabalho, mas também para as outras áreas da vida, familiar, afetiva e social, que eu já falei, pode subir. Ali tem um quadrinho até dizendo: gentileza gera gentileza, né? Nós temos realmente até propagandas na televisão, não é? De gentileza, tipo assim, cai a carteira de um, esse que pegou a carteira, né, faz gentileza para o outro, e assim vai fazer uma corrente do bem, não é? Então, e realmente gentileza gera gentileza. Só as pessoas que não são gentis é que não conseguem fazer isso. Mas quando a gente é gentil com uma pessoa, a gente consegue fazer essa corrente do bem continuar. Então, o resumo: tenha interesse por outras pessoas, seja um bom ouvinte, faça perguntas, investigue a fonte da informação. Economize tempo e recursos apresentando soluções participativas com amigos. Pode continuar, Fernanda. O relacionamento interpessoal pode manter-se harmonioso e prazeroso, permitindo o trabalho cooperativo, né? Em equipe. Aumenta um pouquinho. Onde está aquele pretinho, equipe, né? Com integração de esforços, conjugando as emoções, conhecimentos e experiências para um ponto maior, que é a soma, né? A sinergia. É como um grupo de pessoas remando sempre no mesmo sentido, visando o objetivo. É o que nós colocamos aqui o tempo todo, né? Todos têm que estar na mesma direção, todos têm que estar no mesmo propósito, todos focados nos mesmos interesses, nas mesmas metas, que aí é sucesso para a sua vida pessoal e é sucesso para a empresa, né? Continua, Fernanda. A janela de Joy é uma representação de dinâmicas, de relações interpessoais, de processo de aprendizagem, como foi idealizada, né, por eles, né? Joseph Luff e Harry Lugman, acho que é. Bom, a janela de Joy é um trabalho que é feito para as pessoas analisarem a percepção que tem de si e a percepção que tem dos outros. Então, pode baixar um pouquinho. Então, nós temos na janela de Joari, né? O trabalho da janela de Joari teria que ser feito um trabalho mais longo aqui, é um trabalho mais pontual, então só vai ser uma citação. A dinâmica da janela de Joari não haveria tempo para a gente fazer aqui. Então, a área fechada mostra que isso inclui todos os comportamentos que os outros têm conhecimento, né? São percepções mutuamente para lá participadas, isto é, pessoas que veem um indivíduo do mesmo modo. Ai, tem que ficar passando, né? Pode diminuir um pouquinho para poder ficar rodando. Do mesmo modo, como que está na outra parte? Como se vê, né? Tais como as características do modo de falar, né? Então, isso inclui todos os comportamentos sobre os quais se tem conhecimento, são percepções participadas. Deixa eu ver aqui, gente. Espera um pouquinho.
aborta, onde se inclui todos os comportamentos sobre os quais o eu e os outros têm conhecimento. Então, o eu e os outros têm conhecimentos. São percepções mutuamente participadas, isto é, pessoas veem o indivíduo do mesmo modo como se vê, tais como as características do modo de falar, da atitude geral e amizades, né? Área fechada ou secreta, onde estão os comportamentos que vemos em nós mesmos, mas que escondemos dos outros. Por exemplo, eu sinto medo, mas eu luto para projetar a imagem de muita coragem. Essa é a janela fechada. Muita coragem, pessoal. Nesta área, as pessoas veem o eu falso e o sujeito precisa estar sempre se cuidando para que elas não percebam o seu eu real. Aí nós temos ainda a área encoberta ou cega, onde estão os fortes e as características de comportamentos que as outras pessoas percebem no indivíduo, mas que ele não consegue perceber. Os outros percebem o meu nervosismo, mas eu não vejo, não percebo que estou nervoso. Em outras palavras, outras pessoas, peculiaridades nossas que nós próprios não temos conhecimento. Né? Agora vamos para a área desconhecida, onde há fatores que não percebemos em nós mesmos, nem as outras pessoas percebem. Constituem as memórias da infância, as potencialidades latentes e os aspectos escondidos da dinâmica interpessoal. Algum desses componentes desconhecidos podem tornar-se conscientes com o aumento da abertura para a autoexposição e para buscar. Então, nós temos dentro de nós, né, as áreas que estão fechadas, as áreas que estão abertas, as áreas que são desconhecidas e as áreas que são cegas. Né? Então, são todos aspectos nossos que temos que estar trabalhando. Né? Porque nós temos áreas que nós escondemos, áreas que nós expomos, áreas que nós mostramos parcialmente. Outra coisa, assim, aceitarmos a diferença no sentido das pessoas terem pontos de vista diferentes. Né? Não quer dizer que sempre tem que ser do nosso jeito, nós também temos que saber escutar. Né? É sempre chegar para ver quem convence quem, se chega a um acordo mútuo, não é? Sem que fique só uma via de mão única, só o outro falando, só o outro aceitando. Muitas vezes temos pessoas que escutam caladas o que o outro está falando, ou o que o outro está impondo, mas não praticam. Aí você não alcança resultados. E dentro das empresas, nós temos, às vezes, alguns problemas de relacionamento com pessoas que têm deficiência, de lidar com pessoas com deficiência, né? Então é um cadeirante, é uma pessoa que fala mais devagar, né, por causa de algum problema. Então, muitas vezes as pessoas são intolerantes e até cruéis. Né? Com essas pessoas, nós precisamos saber amar ao próximo mesmo com essas diferenças, né? Pode passar, Fernanda? Diferença de cor nem se fala, né? Essa daí não é para existir mais, né? Não é para a gente tratar mal ou discriminar alguém pela sua cor da pele, né? Seja branco, seja negro, seja índio, seja amarelo, né? Seja qual que for, somos todos iguais, não é? Só que tendo a pele diferente, o que não nos torna diferentes como pessoas, como seres humanos, como pessoas que sentem todas as mesmas coisas, passam todos pelas mesmas situações, são todos iguaizinhos. Eu falo assim, a minha filha é veterinária, né? Ela fala assim, poxa filha, a gente só pode dizer que é igualzinho no mundo animal, né? Porque nós todos temos sistema respiratório, sistema escritor, sistema digestivo, tudo igual. Do animal não. Do animal, cada um tem uma
uma peculiaridade especial. Né? Vou ler para vocês a fábula do porco espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos espinhos, percebendo a situação, resolveram juntar-se em grupos. Assim se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor. Pode passar. Por isso decidiram se afastar uns dos outros. Então, como quando a gente sente que incomoda, a gente se afasta. Né? E voltaram a morrer congelados. Então precisavam fazer uma escolha. Ou desapareceriam da terra, ou aceitavam os espíritos dos companheiros. Com sabedoria decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Então essa fábula dos porcos espinhos é mais ou menos o que a gente vive, né? Às vezes a gente se afasta realmente de vários tipos de pessoas porque nos incomodam. E muitas vezes essa pessoa é importante para a gente. O sucesso pessoal e profissional está na maneira como você conduz seus relacionamentos interpessoais. Né? O ser humano, ele nasceu para viver se relacionando. Isso é uma coisa nata. Ele vive para se relacionar. Eu quero que vocês aqui imaginem como seria a sua vida sem amigos, sem familiares, sem emprego, sem trabalho. Alguma vivência? Não sei. Mas na sua maioria, a gente tem necessidade, não é, de estar nos relacionando. O que aconteceu na pandemia, gente? Foi quando surgiram os maiores índices de depressão, não foram? Por quê? Porque as pessoas tiveram que se isolar. Né? Teve sim um lado positivo, não, né? Porque teve conflitos em casa, mas ao mesmo tempo houve aproximação e houve mais conhecimentos e desenvolvimento de novas habilidades para lidar com todo mundo dentro de casa o tempo todo. Não foi? Mas o que marcou mais na pandemia foi o isolamento. Então as pessoas saíram da pandemia de duas maneiras também. Saíram com sede de se reunir, de ver as pessoas, de viajar. Você viu que quando foi liberada as viagens, as pessoas começaram muito a viajar, não é? A passear. Então, o ser humano é um ser que nasceu para se relacionar. Né? Houve também um aspecto que eu vejo até assim como negativo. De certa forma, houve também uma acomodação das pessoas em ficarem mais em casa. Houve o hábito de deixar de sair. E isso prejudicou um pouco as relações interpessoais. Mas eu quero dizer uma coisa. Essas pessoas se acostumaram a ficar em casa. Houve uma acomodação ou realmente não conseguir mais sair, né? Mas elas não são felizes. As pessoas estão tristes. As pessoas não ficam bem quando ficam isoladas. Mesmo que ela tenha uma resistência, sair, uma preguiça, uma acomodação, seja qual for o fator, elas não se sentem felizes. Então, tem uma coisa ainda. Quando saem de vez em quando, que se vê no bate-papo, no relacionamento com os amigos, elas dizem assim, nossa, mas como foi bom. Né? Então foi bom sair. Aí volta para casa, cria aquela resistência de novo de se relacionar. Nós temos sim que ter relacionamentos, nós temos que ter relacionamentos saudáveis. O ser humano não é um ser isolado. Ele precisa desse aquecimento, nem que seja de espinhos, tá? Para poder se sentir bem, para poder o quê? Sobreviver. Entendeu? Porque se ele se isola, aí ele vai morrer. Ele vai morrer não no sentido
literal. Ele vai morrer com os seus sentimentos, a sua vontade de viver, a sua vontade de fazer as coisas, vai matar a sua alegria. E é isso que a gente precisa descobrir. Em qualquer meio que a gente esteja, na igreja, vou dizer sociais, de forma geral, né? Em casa, no trabalho. Pode passar, acho que esse foi o último. Muito obrigada. Tá? Esse foi um texto considerado da psicóloga Viviane Ribeiro. Bom, eu queria só finalizar. Um trechozinho de Efésios que fala sobre essa saúde nos relacionamentos, né? Eu quero dizer que dentro da Bíblia, eu falei assim de uma forma mais geral, mas dentro da Bíblia nós temos várias passagens que falam do relacionamento pessoal, né? Sobre a tolerância. Então eu queria ler esse trechinho aqui para vocês. O texto de Efésios, capítulo 5, versículo 15, está escrito o seguinte: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Né? O apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã, escreveu uma carta para as pessoas que seguiam a Jesus e formavam a igreja situada na cidade de Éfeso. Dentre várias orientações, ele discorreu sobre a importância de viver bem em comunidade. O foco dele estava voltado para os relacionamentos interpessoais, que se davam na família, na igreja e nos demais setores da sociedade. A vontade dele era de que todos estreitassem os laços comunitários a fim de realizasse um aprendizado e crescimento mútuos. Para tanto, cabia-lhes analisar as suas atitudes, especialmente as equivocadas, esforçar-se para resolver as pendências e antecipar seus problemas. Não está dentro de tudo que eu falei aqui hoje? Exemplificando, se eles sabiam que a intolerância, o individualismo e a maledicência tinham a capacidade de separar as pessoas, é imprescindível que tomassem previamente atitudes amorosas para o bem coletivo e individual. Por fim, Paulo anunciou que Deus contava com a cooperação daqueles homens e mulheres para terem uma vida boa. Hoje nós também podemos considerar o direcionamento bíblico para desfrutarmos a saúde em nossas relações. Ações compassivas, solidárias, afetuosas e misericordiosas têm a capacidade de promover verdadeiros milagres. Se nos dispusermos a isso, Deus nos inspirará, fortalecerá e ajudará em nossas tarefas. Nós contemplaremos o bem. Então, são várias as passagens da Bíblia que falam com a palavra relacionamentos interpessoais. Oi. Então, a empresa também tem que dar a sua parte, né? Criar um ambiente saudável para o funcionário, para que ele também trabalhe satisfatoriamente, né? Em resumo, nós temos que criar situações alternativas para que sejamos mais felizes, seja no nosso ambiente social, nosso ambiente familiar, nosso ambiente profissional. Não temos que achar chato de sair de casa, nós temos que achar chato de encontrar com amigos. Tudo vai depender da postura nossa nesses encontros, nossos relacionamentos e nossas com as pessoas e das pessoas para conosco, para realmente podermos viver dessa maneira, porque nós sentimos falta. Aí eu queria deixar uma pergunta. Aqui.
importância dos relacionamentos interpessoais, questione-se com sinceridade. De 0 a 10, quantas suas atitudes têm facilitado ou dificultado as suas relações interpessoais? Se deem uma nota. De 0 a 10, o quanto você colabora para uma boa comunicação com seus colegas, com a empresa e com os clientes. Cada um nós nos colocando nessa situação, caso haja na vida de vocês. Você se comunica sempre de forma respeitosa e amigável? Busca voluntariamente construir bons relacionamentos ou está constantemente em conflito com alguém? Foca sempre em dar o seu melhor ou a sua insatisfação atual é tão gritante que não permite que você se relacione bem com as pessoas e conquiste o seu respeito e cooperação. O que vocês acham desses questionamentos que eu fiz? Todos escutaram? Reflita a respeito e, caso seja preciso, comece a rever os seus comportamentos e permita mudá-los a partir de agora. Ficou algum questionamento que gostariam de fazer? Ou alguma pergunta? Algum questionamento ou comentar algum fato? Ficou, né? O objetivo, além de ficar bem explicado, é que a gente realmente possa estar praticando, para nos sentirmos felizes no ambiente de trabalho, em nossas casas, com nossos amigos. Se não estamos, o que precisamos modificar para que isso aconteça? Para que isso aconteça? E permitir, né, essas modificações, permitir que isso aconteça. Porque a gente vive buscando maneiras de sermos mais felizes, não é? De sermos mais realizados, não é? Nos nossos diferentes ambientes. O exemplo maior que a gente teve de empatia, de ética, todas essas coisas que ela falou aqui hoje foi o próprio Jesus, né? Se a gente for pensar, Jesus ele foi o maior psicólogo de todos, né? Porque desde o início ele lidou com pessoas de todos os jeitos. E naquela época, da maneira dele, ele conseguia lidar com cada um, com cada dificuldade que ele passava, com cada pessoa difícil que ele lidava, né? Da maneira dele. Então eu acho que ele foi o maior psicólogo, o melhor terapeuta que a gente teve, né? E tudo como ela falou aqui, está tudo na Bíblia. Está tudo relatado na Bíblia. O que eu não fiz questão, apesar de eu comentar tudo eu comentando, eu não poderia deixar de dizer, né, como você fez agora também, da palavra de Deus, que sempre enfatizou o quê? A cordialidade, o amor, a atenção, a tolerância, né? Tentar mais de uma vez. Você falou uma coisa muito importante, eu vejo assim, o facilitador. Caso você é um facilitador das coisas, para que o mundo seja melhor, porque tem facilitador é criança, né? Facilitador para você cair no abismo. E assim, e como ela falou, eu fui um psicólogo que ele sofreu por mim, para eu ter esse amor hoje para facilitar o caminho para o outro. Você falou do papel, só se a pessoa cair no papel, você não peguei e passar para ele. Se a pessoa não botar a carteira no bolso, caiu, eu vou pegar e vou passar para ele. Esses 15 dias atrás, eu estava em São Luís, né? Aí eu estava no carro, aí eu peguei a carteira da Roma 1, peguei um pequeno. Aí eu achei que ia colocar no bolso, e aí já caiu todinho. Porque a gente parte falando assim, Deus é tão bom que tinha duas criancinhas atrás que o Ricardo me pegou e me entregou. Então assim, esse é o facilitador. Eu procuro fazer isso todos os dias da minha vida, aqui na minha igreja, onde estiver. Eles se devem facilitar para que o outro não progresso. Então, foi tudo explicado, esse estudo que você deu hoje, é um facilitador. Se imaginar. Aí uma certa vez fiz uma peça aqui, não sei se a irmã Catarina lembra, um morto na estrada. Eu me vesti de mendigo e entrei
Aí, o saudoso pastor Carlos, não, você não pode entrar. Mas a gente entende tudo isso. Porque naquela época as pessoas achavam que o senhor não tinha que entrar na igreja. E ele me afastou. Eu falei, pastor, sou eu, Nádia. Eu estou fazendo uma peça, eu estou morto na história. Foi muito legal. É o que eu falo. Nós que ficamos nessas portadinhas aí, ó, tem que ter muito cuidado. Aí chega um bêbado, ele trabalha com na Batista lá e sabe a situação que a gente passa lá. Chega de todo tipo, pedindo cesta básica. Funcionários, quando trabalha essa política nossa, que só Deus não precisa nem falar, fala assim, agora tem que ter a palavra de Deus. Não importa o que tiver, fala de Jesus para as pessoas. Dizer para elas que Jesus é Jesus e acabou, os outros não interessam, fazer o que Jesus manda você fazer. Respeitar o próximo, amar o próximo, fazer tudo que ele possa sentir bem do seu lado. Eu tenho tentado fazer. Eu no consultório, eu falo sempre assim, que toda pessoa tem que ter uma orientação religiosa na família. Tem que falar de Jesus para seus filhos, porque eu fico abismada quando tem pessoas que nunca têm entrado na igreja só não. Nunca ter levado a palavra de Jesus para dentro de suas casas. Eu falo, você precisa falar de Jesus na sua casa, porque o seu lar nunca terá nenhuma estabilidade, entendeu? Porque mesmo que você fale, você não veja o resultado da frente, mas nós temos a experiência que esses frutos dão futuramente. Muitas vezes, até quando a gente cria um filho dentro da igreja, a gente fica chateada que quando eles ficam adolescentes ou adultos, não querem mais, mas vocês vão observar que o que eles aprenderam aqui dentro, que vocês ensinaram, ficou. Eles passam para os filhos deles e futuramente eles vêm dizendo assim, o que você me ensinou, meu pai e minha mãe, foi muito importante para mim. Hoje eu pratico na minha vida. Então, o que eu falo? Gente, a Bíblia é um livro que fala de amor. Tudo que a Bíblia fala é sobre o bem. A Bíblia fala, respeita seu pai e sua mãe, não é? Não adulterarás, não roubarás. Eu falei assim, eu quero que alguém me mostre uma passagem na Bíblia que não fala de amor, não é? De coisas boas, de valores. Me mostre uma passagem na Bíblia. Então, a gente tem que estar predisposto a ouvir sobre o amor. Entendeu? E se a gente consegue falar sobre o amor, receber o amor, um amor maior, a gente encontra na Bíblia, todas as passagens desses, não tem um trecho, não tem nada na Bíblia que instiga a fazer alguma coisa errada. Né? Sempre a condução é para sair do pecado. Né? Então, nos nossos relacionamentos, se a gente tiver essa prática dentro da nossa casa, dos nossos colegas, eu passo por isso, porque nós normalmente a pessoa, Deus te abençoe, né? Que dê certo, Deus vai te abençoar. E eu já tive casos em que as pessoas, e eu falo tão automaticamente, né? E as pessoas se incomodam. Eu como sou da área de saúde, eu dava treinamento para quem quer parar de fumar, né? Aí aquela luta, tudo. Aí eu falava assim, Deus vai te abençoar, você vai conseguir. Aí eu falei, umas 3 vezes eu passei por isso. Não queria, fui chamada uma vez no setor responsável para não falar mais de Deus na sala, né? Então, são situações difíceis, são pessoas que se sentem incomodadas, muitas pessoas que não acreditam, né? Mas eu já tenho essa prática comigo e me sinto muito feliz com ela, mesmo no meu consultório, porque quem me procura atendimento comigo sabe que eu sou uma terapeuta cristã. Então eu não vou trabalhar, nem vou aceitar coisas do mundo, coisas que não são aceitas pela Bíblia. Né? Então, como você disse, ele é psicólogo dos psicólogos. Eu só trabalho, eu só atuo porque ele permite, porque ele me orienta, porque ele me usa. Né? Mas ele é o Senhor do Senhor. Então, o resultado realmente para qualquer sucesso das nossas vidas está em conhecermos a palavra de Deus e praticarmos.
buscamos cada vez mais temos que tentar fugir do pecado e nos aproximarmos de Deus. Mais alguma coisa? Alguém vai falar mais alguma coisa? Irmãos, então eu vou encerrar agradecendo a presença de todos, a paciência em me ouvir e pedir desculpa se ficou alguma falha, algum assunto que eu deixei de comentar com vocês. Tá bom? Muito obrigada por terem compartilhado o dia de hoje comigo. Finalizando, fazendo o fechamento, tudo isso que foi falado sobre os relacionamentos interpessoais, a ideia geral é que a gente possa aplicar principalmente no nosso ambiente cristão. Tudo que a Cristiane falou aqui, ainda com fundamento bíblico, no nosso panfleto, nós temos esse versículo que ela citou, o versículo de Efésios 5:15, para a gente ter cuidado da maneira como a gente vive. Então, se nas empresas, nos nossos trabalhos, nós temos um cuidado de receber bem as pessoas, se temos cuidado de tratar bem o cliente, quanto mais na igreja. O Eudado deu um exemplo de muitos e muitos anos atrás, do acontecimento da peça, mas as nossas igrejas atualmente elas ainda não estão preparadas para lidar com certos tipos de situação. Então, nós precisamos estar capacitados com os relacionamentos interpessoais, precisamos estar capacitados em tudo isso que a Cristiane falou aqui, nessa manhã, para que a gente possa receber bem as pessoas. Se uma pessoa chegar ali na recepção e ela for atendida de maneira rude, de maneira grosseira, se ninguém prestar atenção na pessoa, dificilmente ela vai voltar na igreja sabendo que ela foi atendida de uma maneira rude. Então, nós precisamos desse cuidado nas nossas empresas, quanto mais no nosso meio cristão. Eu quero dizer que a palestra vai ficar disponível no YouTube, no meu canal do YouTube. Eu vou editar a palestra e depois eu repasso. Quem tiver interesse na palestra, eu vou fazer uma edição, vou disponibilizar no meu canal do YouTube. Aqui no panfleto tem um resumo bem pequenininho do que a Cristiane falou. Depois, se vocês tiverem interesse nos slides, eu posso perguntar a disponibilidade. E que a gente possa fazer uma reflexão em tudo isso que foi falado, para que a gente possa aplicar no nosso meio cristão, principalmente no nosso trabalho, com certeza, mas principalmente no meio cristão. A gente fazer uma reflexão daquele testezinho que a Cristiane falou, né? Até que ponto o meu relacionamento interpessoal tem impactado positivamente ou negativamente na vida das pessoas. Então, eu gostaria de chamar minha mãe aqui à frente, para ela passar as mãos da Cristiane, uma lembrancinha do Ministério da Ação Social. Eu costumo dizer, sou suspeita para falar, né, gente? Mas eu costumo dizer que minha mãe é a gentileza em pessoa. A minha mãe tem uma capacidade incrível, se ela consegue elogiar até o uniforme do funcionário do supermercado. Ele está com uma camiseta amarela, uma camiseta verde, mas é o uniforme do supermercado. E ela consegue fazer elogio. E ela fala, nossa, mas essa cor dessa camiseta é tão bonita, mas é o uniforme da pessoa. Ela fala, não importa, mas eu estou elogiando. E a pessoa se sente muito agradecida, se sente muito feliz. Aconteceu a gente passando por um grupo que estava fazendo uma exposição de artesanato, um grupo de indígenas fazendo uma exposição de artesanato. Ela passou, elogiou as pessoas que estavam ali, as moças que estavam ali, e falou assim, nossa, vocês são muito lindas, muito agradáveis. Chamou tanta atenção. Não, a gente quer tirar uma foto com você, a gente quer pegar o seu contato. Então, ela não fez nada demais. Ela cumprimentou e levou o elogio. Então, que a gente possa ter esse exemplo em nossas vidas. Então, eu peço a minha mãe para passar as mãos da Cristiane uma lembrancinha, agradecendo a ela pela palestra. Essa irmã é uma bênção, né? Ela é uma figura ímpar, né? Graças a Deus, cheia de sabedoria, lucidez e de um carinho incrível. Realmente, ela nunca chega perto de alguém para não fazer algum comentário, não fazer sempre um elogio positivo. Ela sempre tenta colocar todo mundo para cima. Realmente, ela é uma bênção. Ela é um exemplo, sabe, de relacionamento interpessoal. 82 anos. Eu quero agradecer realmente a minha equipe aqui do Ministério da Ação Social, o carinho aqui
todas as minhas companheiras, né? Daqui da Tânia, da Ana ali atrás. Cadê as outras meninas? A Marilson estava aqui até agora, né? A Miriam, né? Todas elas, a Thelminha, né? Todas colaboraram para que esse evento de hoje acontecesse, né? Então eu quero agradecer a todas o carinho, que Deus continue abençoando a vida de todas. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. I love you. Obrigada a todos. Obrigada, viu, Fernando? Sem você não seria possível, viu?